Fala, galera! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você assistir esse vídeo aí. Seja muito bem-vindo aqui ao canal Sentimento Tricolor, viu? A tua casa, a casa do torcedor do Fluminense, torcedor de outros clubes também são muito bem-vindos. Se você puder se inscrever no canal, deixar teu like e compartilhar esse vídeo, você vai ajudar bastante, viu? Hoje, dia 14 de maio, Dia das Mães. Então, queria deixar aqui um beijo super especial para minha mamãe. Muito obrigado por tudo, dona Nilza. Um beijo no seu coração, te amo muito. Queria deixar um beijo muito especial para minha esposa também, mãe dos meus filhos. Não poderia ter mãe melhor do mundo para Deus dar para os meus filhos. Então, Raquel, um beijo, obrigado por tudo, te amo muito também. Feliz Dia das Mães. E para todos vocês, mamães tricolores, para vocês, torcedores do Flu, um beijo para suas mamães também. Enfim, feliz Dia das Mães para todos e todas, viu? Hoje, rapaziada, esse vídeo aqui é mais para te dar uma tranquilizada, tá? Que eu percebi na live de ontem que alguns torcedores, e é normal, né? Faz parte, ficaram um pouco incomodados, têm cobrados. Eu tenho percebido gente satisfeita pelo Fluminense ter ganho os dois últimos jogos de 2-0. Né? Por incrível que pareça, isso tem acontecido. Então, rapaziada, não é para tanto, pelo amor de Deus. O Diniz tem um plano, a comissão técnica tem um plano, existe todo um planejamento que o Fluminense está fazendo. O mês de abril já foi um terror, terror que eu digo no sentido de um jogo atrás do outro, fadiga, cansaço. O mês de maio é a mesma quantidade de jogos de abril, só que com uma dificuldade, um grau de dificuldade ainda maior. Se em abril nós disputamos 9 jogos por 4 competições diferentes, em maio são 9 jogos por 3 competições diferentes, incluindo 4 clássicos e um jogo na altitude de La Paz. Então, se o Fluminense não se planejar, se o Fluminense não se programar, vai arrebentar todo mundo e a gente vai se prejudicar nas 3 competições. O que está acontecendo é muito pelo contrário. Mesmo a gente focando nas Copas, por mais que ninguém fale isso abertamente, a gente sabe que as Copas são a prioridade, Copa do Brasil e Libertadores. Libertadores um pouquinho mais, Libertadores faltam, vamos lá, até a final, faltam 3 jogos na fase de grupos, né? Então 3. 2 jogos das oitavas, 5. 2 jogos da quarta, 7. 2 jogos da semi-9. Faltam 10 jogos na Libertadores, para a gente se sagrarmos aí campeões, e 8 jogos na Copa do Brasil. Enquanto no Brasileiro já foram 6 jogos de 38, faltam 32 jogos. Tá? Então, o que é mais fácil? O que você tem que priorizar? São as Copas. Mesmo assim, o Fluminense é o 3º colocado do Campeonato Brasileiro. Independente do que acontecer na rodada hoje, a gente não perde essa posição. Somos top 3 ali. Nas 6 primeiras rodadas, é a maior pontuação que o Fluminense já fez no Brasileirão. Na era dos pontos corridos. E depois de amanhã, sim, depois de amanhã, já tem um clássico, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, que poderia ser um clássico que fosse decidir a Libertadores. Até poderá ser, né? Os 2 clubes devem se classificar para a fase seguinte da Libertadores. Fla-Flu nas oitavas de final da Copa do Brasil. Talvez os 2 maiores Fla-Flus dos últimos anos. Tá numa competição de mata-mata, uma competição que dá muito dinheiro, uma competição nacional. Então, caramba, fiquem tranquilos, tá? O Fluminense não caiu de produção, o Fluminense não tá em má fase, o Cano não tem problema, não tem nada disso. O Fluminense, ele tá dosando as energias dentro dos jogos, mesmo jogando com o time titular, no Brasileirão, o Diniz não tem poupado ninguém, tá fora quem tá lesionado. E até uma forma de você perder novos jogadores lesionados é administrando a intensidade dentro do jogo. Se o Fluminense entende que ele pode ganhar do Cruzeiro, pode ganhar do Cuiabá, pode ganhar do outro adversário, dosando energia, jogando a 60%, 70%, 80% do que ele pode, para que ele vai entrar a 120% dentro do jogo? É completamente desnecessário. Então esse vídeo aqui é para te tranquilizar, calma, tá tudo sob controle. A comissão técnica tem um plano, e esse plano está em andamento, está com 100% de, não é aproveitamento a palavra, mas está saindo tudo certinho, conforme eles tinham planejado. Porque tá colocando o time titular, a gente tá ganhando, tá performando minimamente. Fluminense, os 2 últimos jogos, não sofreu gols. É difícil jogar no Mineirão e não sofrer gol. Com o Cuiabá no Maracanã, fizemos o dever de casa. Lembrando que nos anos anteriores nós vencemos o Cuiabá apenas por 1-0 como time titular.
Ontem, mesmo sem poupar ninguém, o Fluminense entrou com uma equipe mista, sim, porque você não tinha ali o André, o Alexander, o Keno, o Samuel Xavier, menos 4. Só aí já caracteriza o Fluminense como um time mesclado. Tá? Então fica calmo. Tudo sob controle. Eu vou te passar um número aqui rapidinho que eu achei muito interessante, mandaram para mim, e eu acho válido eu compartilhar com vocês. Essas informações é da página Flupédia, tá? @Flupédia. E ela traz o retrospecto da dupla Felipe Melo e Nino. Felipe Melo ainda muito criticado por alguns. É impressionante como tem torcedor do Fluminense esperando um erro do Felipe Melo que origine gol do adversário para querer execrar ele. Mas os números do Pitbull, com o melhor zagueiro do Brasil na atualidade, eu acho que o Nino hoje é o melhor zagueiro do Brasil ao lado do Gustavo Gomes. Tá? Essa seria a dupla de zaga perfeita. Gustavo Gomes e Nino. Mas os números do Felipe Melo e do Nino são impecáveis, rapaziada. São 10 jogos. Sabe qual é o aproveitamento? Chuta aí, vai. Vou te dar 3 segundos. 1, 2, 3. 9 vitórias e 1 empate. A dupla Felipe Melo e Nino não perdeu ainda vestindo a camisa do Fluminense. Olha que impressionante. Olha que impressionante. São 10 jogos, 9 vitórias e 1 empate. 5 gols marcados, 4 gols do Nino e 1 do Felipe Melo. E apenas 4 gols sofridos, tá? Essa dupla não sofreu gol defendendo o Fluminense em 6 jogos. Em 6 jogos. Dá pra falar que os dois capitães do time do Fluminense jogam juntos, né? Que o Nino hoje usa a braçadeira, mas o Felipe Melo também é um grande capitão, tá? Então fica tranquilo, rapaziada. Tá tudo sob controle. O Fluminense sabe o que tá fazendo, a comissão técnica sabe o que tá fazendo. Agora, é óbvio, né? Terça-feira contra o Flamengo, nessa guerra que vai ser no Maracanã, guerra dentro de campo, tá? Sou a favor da paz, defendo a paz sempre. Paz no esporte. Mas dentro de campo, o Fluminense tem que entrar com espírito de guerra assim, batalhar e eliminar o seu adversário o quanto antes. O que é eliminar o seu adversário? É fazer o maior número de gols possíveis e de preferência não sofrendo gols. Tá? É tentar matar o Flamengo nesse primeiro jogo, para ir para o segundo jogo já com um placar administrável. Essa é a intenção. O nosso adversário, ele perdeu 5 jogadores ontem. O Flamengo venceu o Bahia ontem. O Sampaoli teve que substituir 5 jogadores no intervalo. Eu acho que isso é inédito, pelo menos na era dos pontos corridos, ou melhor, perdão, não na era dos pontos corridos. Desde que as 5 substituições foram autorizadas, se eu não tô falando muita bobagem, eu acho que isso começou na época da pandemia, né? Porque era para poder trocar melhores jogadores. Se eu tiver errado, pode deixar aqui nos comentários. Mas eu acho que foi uma regra implementada quando o futebol voltou na pandemia. 5 substituições. Isso nunca aconteceu de um treinador no intervalo trocar 5 atletas. E segundo o Sampaoli, ele trocou esses 5 atletas por lesão. Todos serão reavaliados hoje. O Flamengo, no momento que eu gravo esse vídeo, 11h30 da manhã, já está treinando, apesar de ter jogado ontem, tá? E esses atletas serão reavaliados. O Flamengo pode ter um time bem modificado para enfrentar a gente. Então, se nós teremos problemas, ainda não se sabe, mas é bem improvável a volta do Keno, do Samuel Xavier. Martinelli está em reavaliação, o Diniz vai testar, vai avaliar ali. Mas é provável que o Fluminense entre em campo contra o Flamengo, com o mesmo time que entrou em campo ontem, contra o Cuiabá, com a saída do Thiago Santos e a volta do André. O resto, teoricamente, o time seria o mesmo. Mas o nosso adversário, além dos desfalques, tá em crise, acredita? André, meu irmão, olha o que aconteceu. Torcedores protestam na volta do Flamengo ao Rio. Gabigol é cobrado. Jogadores ouviram cobrança de alguns flamenguistas após a vitória sobre o Bahia. Torcedor relata que foi xingado por Gabriel Barbosa. Pau comeu no aeroporto, no desembarque deles aqui no Rio. Ou seja, estão pressionados. Estão pressionados. Serão minoria no Maracanã, porque a nossa torcida esgotou o setor sul, setor leste, setor oeste. Teremos alguns rubro-negros no setor leste e oeste, que é a área mista? Muito provavelmente sim, porque alguns ingressos desses adquiridos foram adquiridos por cambistas, que com certeza absoluta vão priorizar a venda aos rubro-negros. Mas nós seremos maioria no Maracanã. Então, terça-feira, não tem mais ingresso à venda. Tudo esgotado, teremos aí 70 mil pessoas no Maracanã. Se você comprou teu ingresso, você não tem que cantar, não. Você tem que gritar, você tem que se esgoelar. A gente tem que apoiar os nossos guerreiros os 90 minutos.
Porque terça-feira é guerra. Terça-feira é dia de eliminar o rival dentro de campo. Quero deixar claro, tá? Tô falando em relação ao jogo, à partida. O Fluminense tem que combater a cada bola, morder todas as bolas, ganhar todas as divididas e marcar o maior número de gols possíveis e, de preferência, repito, não sofrer gols, tá? Essa é uma disputa que vai ser feita em 180 minutos. Eu diria 200 minutos, né? Porque a quantidade de acréscimo agora que os árbitros dão. Então serão 2 jogos. Se a gente puder abrir uma diferença e tentar matar esse jogo logo no primeiro, vai ser excelente. Eu sei que é difícil, é a Fla-Flu, é o clássico do imponderável, mas nós estamos no melhor momento. Os caras talvez com mais desfalques do que a gente com mais torcida no Maracanã. Eu não lembro a última vez que nós botamos mais torcedores do que eles no Maracanã, num clássico, tá? Então, galera, é o nosso jogo. É o nosso jogo. E aí sim, o Fluminense vai ter que entrar em campo 110%, dando tudo, tanque panzer, rolo compressor pra cima deles. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Se vai ganhar o jogo ou se vai perder é outra história. Mas a postura do time, eu tenho certeza que ela será completamente diferente dos últimos jogos. Os últimos jogos, o Fluminense dosou energia justamente para quando chegar terça-feira, tá com energia para dar e vender e passar por cima dos caras. Tá legal? É isso que eu acredito e eu tenho certeza que é isso que vai acontecer. Tá bom? Deixa aqui nos comentários o que você acha, suas impressões. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Tá legal? Fique com Deus, pessoal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço e saudações tricolores. Feliz Dia das Mães.